De volta com o Manhã no Ar, são 6h43. E olha, depois das festas de Natal, a troca de presentes é comum acontecer, né? Sabe aquela insatisfação ou até mesmo os problemas que acontecem com aquilo que você presenteou, com o que você ganhou também. E aí começa então a corrida para tentar as substituições. E apesar da lei não obrigar a troca, a não ser em casos de danos nos produtos, tem loja que aceita atender todos os clientes insatisfeitos. Mas é preciso ficar atento ao que pode e ao que não pode ser feito nessa situação. Todo fim de ano é a mesma coisa. Aumenta o movimento nas lojas, começa também a correria para a troca de produtos. Mas o consumidor precisa ficar atento. O Código de Defesa do Consumidor diz que a troca só pode ser feita em caso de defeito de fabricação. Imbuído do seu conceito de cidadania, ele pode procurar, no caso, a loja, não é? A empresa da onde ele comprou determinado produto e já solicitar aí a resolutividade do problema. Em não resolvendo, aí sim procurar os órgãos de defesa do consumidor, não é? Que nós temos aqui no Estado. A coordenadora da Comissão de Defesa do Consumidor da Assembleia Legislativa lembra ainda que as lojas são livres para definir a própria política de troca. De fundamental importância é que o consumidor, quando for adquirir o presente, ele pergunte para aquele lojista se esse presente pode ser trocado, caso o presenteado queira. Para facilitar a vida do cliente, esta loja apostou na política de trocas do prazo de 30 dias. Basta trazer o produto com a etiqueta não violada e a nota fiscal de compra. A Sandra, que veio em busca de roupa para as festas de fim de ano, aprovou a iniciativa do lojista. É uma vantagem que a gente tem aí, porque acontece a gente ir em algumas lojas, acabar se decepcionando com algum produto e quando a gente vai para trocar e às vezes não aceita, às vezes acaba culpando o cliente e tudo mais, mas eu achei essa oferta muito bacana. E agora a gente vai fazer a nossa interação com a Rádio FM O Dia, conversar com a Nayandra Amorim e com o Cleiton Pascarelli. E a gente vai falar com eles sobre a lei orçamentária anual que virou, Carol, um cabo de guerra. E isso porque a base governista quer uma coisa, a base oposicionista quer outra coisa. E o detalhe, tem 12 de cada lado. E aí, na última votação, o presidente da Assembleia Legislativa, Davi Almeida, votou 2 vezes, o que acabou acirrando os ânimos por lá. Bora cumprimentar aqui Cleiton Pascarelli e Nayandra Amorim. Bom dia, tudo bem? Bom dia, gente. Bom dia. Bom, todo mundo na expectativa para mais uma batalha daqui a pouco na Assembleia Legislativa. Será que dessa vez é aprovada a LOA? Olha, tenho lá minhas dúvidas, viu? Pelo clima que ficou lá na Assembleia na última quinta-feira, porque só lembrando que a Lei Orçamentária Anual, essa votação, já foi adiada 2 vezes, né? Na quarta-feira, porque o presidente da Casa, durante a votação das emendas à Lei Orçamentária Anual, votou para empatar e logo em seguida, né, com o empate, votou para desempatar. E essa atitude meio que revoltou a base governista. Então, 12 deputados deixaram o plenário, disseram que só iriam retornar depois que Davi Almeida retificasse essa situação. Então, na quinta-feira, né, também por falta de quórum, a Lei Orçamentária Anual não foi votada e aí foi adiada para hoje. Realmente, a gente não sabe, pelo clima que ficou na quinta-feira lá, assim, será que a gente dá um palpite? Lembrando que se o orçamento não for votado até o dia 31 de dezembro, viu, Wilson? Eles vão usar o governo vai ter que usar o orçamento previsto para esse ano, né, que foi de 14 bilhões de reais. E o orçamento do ano que vem, a previsão é de 15 bilhões de reais. Pelo visto, os deputados ainda não entraram num consenso e ainda há muita discussão. Na quinta-feira, eles se reuniram a portas fechadas com o presidente da Casa, Davi Almeida, decidiram adiar a votação, mas hoje a gente espera que os deputados da base governista apareçam para votar o orçamento. O líder do governo, inclusive, Dermilson Chagas, diz que não haverá tanto problema se for aprovado, se não for aprovado o orçamento para o ano que vem e permanecer o deste ano, né, de pouco mais de 14 bilhões de reais. E me parece aí o que está pegando são algumas emendas, né? Deputados da oposição dizem que são importantes essas emendas porque elas garantem, né, que os investimentos serão feitos em determinadas áreas. Inclusive, por exemplo, existem emendas para levar o hospital para Itacoatiara, previsão de pagamento da database dos professores,
nomeação de aprovados do CETAM, além de auxílio fardamento para policiais militares, escalonamento para policiais civis e também, assim, já falei aqui a database dos professores. Tudo isso ainda não é tão polêmico, né? Mesmo os parlamentares da base travando a situação. Um dos projetos mais polêmicos é a tal da isenção do IPVA para as empresas do transporte público de Manaus. O projeto inicialmente previa 10 anos de isenção, mas uma emenda feita pelos parlamentares trouxe essa realidade para apenas 4 anos. Agora, a discussão é se estende essa isenção também para os alternativos e os executivos. O deputado Serafim Correia, que pediu vista do projeto, né, afirma que há possibilidade, sim, financeira, e olha que o Serafim Correia é economista, né, há possibilidade financeira de estender essa questão da isenção também para os alternativos e os executivos. Agora, o que o Dermilson Chagas, que é líder do governo, questiona é que o alternativo e o executivo hoje estão como irregulares para a prefeitura. A gente vale lembrar que foram criados aí meados de 2006, né, por uma lei municipal para uma emergência do transporte público daquela época, e essa lei ficou defasada. Então precisa que a prefeitura regulamente novamente o transporte alternativo e executivo. A minha sugestão seria que os parlamentares, até para aprovar logo a LOA, né, pusessem um adendo ali. Estende a isenção para o transporte alternativo e executivo, caso a Prefeitura de Manaus regulamente a atividade. E aí joga para a Prefeitura resolver essa bronca. E aí só vão ganhar a isenção se tiverem ou não a regulamentação. E há de se ter também uma contrapartida, né? Já que vai fazer a isenção por tanto tempo assim, que o serviço prestado seja realmente um serviço de qualidade. Exato. Do jeito que a população merece e precisa, né? Porque o que nós vemos aí do serviço do transporte coletivo é algo que deixa muito a desejar. A população reclama muito constantemente, a gente recebe esse tipo de reclamações, são ônibus quebrados, no prego o tempo todo, que não oferecem o mínimo de segurança para a população. Então essa questão também tem que ser revista. Agora, o que me deixa aqui, né, muito a perguntar é, será que esse dinheiro aí que faltaria ou que ficaria, né, sem entrar aí para o Estado, será que faz mesmo diferença ou não? Será que eles não estão preocupados com esse dinheiro? Eu acho que, como a gente até comentou aqui, esse orçamento deste ano até dá para fazer alguma coisa, mas mais é sempre melhor, né? Então, a gente vai esperar aí para ver o que é que vai acontecer, se vai ser votada ou não. Vamos mudar um pouquinho de assunto, porque a prisão temporária do Melo termina hoje. E aí, sai ou não sai? Olha, as informações que a gente tem dão conta de que o Ministério Público Federal solicitou a prorrogação dessa prisão temporária, ou seja, mais 5 dias de prisão para o ex-governador José Melo. Agora depende da juíza, Ana Paula Serizawa, né, avaliar isso e decidir hoje. A primeira prisão dele, a prisão temporária de 5 dias, termina hoje, o prazo termina hoje. Então ela pode tomar ainda uma decisão. Se estende, como pede o Ministério Público Federal, a prisão temporária, ou se libera José Melo. Vale lembrar que vários presos na Operação Custo Político já foram liberados, né, por conta justamente da prisão temporária ter vencido, entre eles o ex-chefe da Casa Civil, Raul Zaidan, ganhou aí a liberdade, né, vai responder ao processo em liberdade, e ainda há secretários presos e o irmão de José Melo, o ex-secretário Evandro Melo, conseguiu uma prisão domiciliar, inclusive saiu da cadeia, saiu do presídio com tornozeleira eletrônica. E o que os advogados dele argumentam é que a esposa tem uma doença grave e que precisa dos cuidados do Evandro Melo para se recuperar. Bom, vamos falar agora de saúde, né? O SUS em Manaus vai receber um medicamento que previne vírus HIV. Como que é isso? Explica pra gente. Ainda esse mês, esse medicamento deve estar entrando em circulação não só aqui no Amazonas, mas também em outros 11 estados. Isso.
7 mil pessoas deverão receber isso, acima dos 7 mil pessoas que tenham acima de 18 anos de idade, que tenham vulnerabilidade, né? Como, por exemplo, os profissionais do sexo, né? E esse medicamento, ele não substitui a camisinha, tá, Wilson Lima? Os especialistas têm batido muito nisso. Ele é considerado uma ótima terapia antirretroviral, tanto nos Estados Unidos quanto na Europa. Vai ser liberado agora pelo Sistema Único de Saúde também no Brasil. E o que se quer é dar uma segurança maior, porque segundo os testes feitos em laboratório e também em clínicos, né? Ele tem 99% de eficácia. O que ele faz? Ele não deixa o vírus HIV circular, né, na corrente sanguínea. E isso é um combate. Ele vai servir, por exemplo, para quem hoje já é casado com alguém que tenha o vírus HIV e quer continuar a ter relações sem precisar do uso da camisinha ou até mesmo com o uso da camisinha, mas tendo uma segurança muito maior. Mas vai ser necessário aí fazer alguns exames, porque esse medicamento ele é contraindicado para pacientes com doenças renais e também com fraqueza nos ossos, né? Para quem tem um desgaste nos ossos. Bom, é uma notícia boa, mas também muito preocupante, porque muita gente acha que não precisa mais se cuidar. Né? E não é bem isso, né? A medicina tem avançado, mas o cidadão também tem que fazer a parte dele, né? Tem que se prevenir. Aliás, Manaus e Parintins e o Amazonas registram um dos mais altos índices de pessoas contaminadas, né, com o vírus HIV. E um dos motivos é porque as pessoas relaxaram, né? Disse assim, já avançou e tal, a gente tem tratamento, então eu vou lidar com isso numa boa. E não é bem assim, né? As pessoas precisam continuar se prevenindo para evitar que sejam vítimas, né, desse vírus. E é justamente por conta desse alto número de contaminados que a nossa região foi escolhida aí também para que esse remédio seja oferecido, né? Justamente por conta desses altos índices aí de contaminação pelo vírus do HIV. Agora, lembrando que o coquetel profilático, ele já é oferecido, né, no Hospital Tropical, por exemplo, se a pessoa ficou exposta a algum tipo de relação em que tenha o risco da contaminação, pode procurar, então, o Hospital de Medicina Tropical e lá ele consegue ter o atendimento profilático justamente para ficar livre do vírus. E não é simplesmente tomar a pílula lá, né? Tem todo um efeito colateral. Não é protocolo a ser tão simples também. Assim, não é tão simples. Ok, muito obrigado, viu, Nayandra? Obrigado, Cleiton. Obrigado você, querida. É sempre bom lembrar, mais uma vez, não substitui a camisinha, então sexo seguro é com camisinha. Verdade. Só para fazer aqui um registro, o Cleiton Pascarelli está a partir das 6h15 no Cidade Alerta Manaus e hoje Nayandra Amorim no Cidade Alerta. A Crítica na TV. A Crítica na TV, perdão. É isso aí. Crítica na TV. É muito programa na minha cabeça. A partir das 7h20, logo depois do meu amigo Cleiton Pascarelli, a gente está aqui na Rádio FM o Dia, depois a gente faz dobradinha. Ele no Cidade Alerta Manaus e eu sigo depois no A Crítica na TV. Tá certo. Tchau, tchau. Obrigado, queridos. Bom dia. Bom dia. E ainda há pouco nós mostramos a situação de um trecho da Avenida Brasil onde o asfalto cedeu e a lateral da pista desabou. Mas em agosto nós mostramos um outro problema na mesma via, na frente da prefeitura, onde uma ponte está cedendo e parte da pista foi interditada. Eu volto a falar agora com o Danilo Alves, que está neste local. Alguma providência foi tomada, Danilo, nesse local? Alguma obra foi iniciada? Bom, Wilson, parece que até o momento nada foi feito por aqui, nesse trecho da Avenida Brasil, que, como você falou, fica bem em frente à Prefeitura de Manaus. Desde agosto, na verdade, há meses que a nossa equipe de reportagem vem até aqui a esse trecho para poder dizer, né, informar o que a população está reclamando, o que está denunciando. Isso porque desde que aconteceu, né, essa situação por aqui, da parte de baixo da ponte, o solo ceder, é que o local está interditado, uma parte da via, e que até o momento nenhuma equipe da Secretaria Municipal de Infraestrutura chegou aqui para poder realizar o trabalho de reestruturação da parte de baixo, aqui próximo a Igarapé, nesse trecho da Avenida Brasil. A única resposta que a gente tem é que a empresa que foi contratada para realizar esse serviço precisou ser terceirizada e que já tinha sido escolhida através de um processo de licitação, mas que a própria empresa ainda estava fazendo a sondagem ali do solo, da terra, e saber quais são as ferramentas necessárias e também o estudo ali de planejamento
para que essa obra fosse realizada. Mas, mais de 7 meses depois que a nossa equipe veio aqui, parece que a situação ainda não está normalizada. E o que acontece? A consequência, os motoristas acabam continuando naquele gargalo ali, ó. As pessoas que passam por aqui, tanto os motoristas quanto também os pedestres, precisam dar uma desviada, né? Porque aqui essa parte não tem nenhum tipo de segurança, como ali a outra parte que a gente mostrou agora mais cedo na outra entrada, também da Avenida Brasil, sabe que está com risco de desabar e mesmo assim, olha só, infelizmente a gente flagra as pessoas ainda se arriscando. Vindo para cá, a gente vê um pedestre passando por aqui, infelizmente na parte que é um risco, né? Mas muitas vezes a gente vê que está tanto tempo aí, né, Wilson? Está tanto tempo já na mesma situação que quem mora por aqui, quem passa por aqui, às vezes realmente não sabe que a gravidade realmente de passar por um local tão complicado, com bastante risco mesmo, como aqui essa parte da Avenida Brasil. Agora, como eu falei, quem sofre mesmo são os motoristas, porque eu falei que daquele gargalo ali, agora que são ainda... vai dar umas 7 horas da manhã, a situação ainda não está tão complicada assim, né? Também tem o fim de ano, enfim, algumas empresas estão de férias, aqui a situação não está tão complicada. Mas os meses anteriores, setembro, outubro, que são os meses principalmente mais quentes e também com mais fluxo de trânsito, é que a situação aqui, a cabeça dos motoristas ficou bastante quente, porque aqui nessa parte da avenida é um local onde tem cruzamento de pessoas, né, cruzamento de veículos e ainda também tem, lógico, todo o fluxo das pessoas que saem ali da ponte do Rio Negro. E vem para cá, vê essa situação, acaba se estressando mesmo e também provocando acidentes. A gente já registrou aqui nesse local vários acidentes, dezenas de acidentes, principalmente com aquele dente de dragão. Toda vez que a nossa equipe volta aqui, parece que o dente de dragão fica mais prejudicado, mais danificado por conta de motoristas que ficam ali desavisados. E a gente volta a estrutura daqui para mostrar para vocês, na verdade, eu até queria conversar com alguém que passa por aqui todo dia, para a gente mostrar também, falar. Queria saber dessa situação aqui do buraco, queria saber o que você acha. É uma situação bastante complicada e difícil para os motoristas. Mas você acredita que deva ser feito algum tipo de situação? Acho que o problema está ficando mais perigoso? Sim. Então é preciso que algo seja realizado rápido, mas até agora, né? Até agora nada. E aí fica complicado para você. Com certeza. A gente sabe que os motoristas que passam por aqui, às vezes até já estão acostumados em ver aqui a situação, porque são 7 meses, né? É mais de um ano, quase na verdade é metade de um ano, né? Mais da metade de um ano que você vê a situação todo dia aqui e acaba se acostumando. Mas isso não deve acontecer. O processo ali de sondagem desse solo, de acordo com a CEMINF, deve ser realizado por essa empresa, ainda essa semana. E a gente espera realmente que alguma coisa seja realizada. Olha só, as pessoas ali revoltadas mesmo com essa situação, porque não é só esse trecho, né? Mas também tem outro trecho, como a gente mostrou ali, e a gente aguarda o posicionamento da empresa responsável e também da própria Secretaria de Infraestrutura aqui da cidade para tentar definir qual vai ser o planejamento, para tentar reparar, né? Não só a Avenida Brasil, mas também como várias outras avenidas da cidade, que parece que o problema de infraestrutura está causando ainda mais dor de cabeça para a população nessa época de chuva. Wilson, Carol. Pois é, o trabalho não é feito no período de estiagem, né, no verão amazônico. Aí quando chegamos no período chuvoso, aí o problema aparece, né? O problema surge. Wilson, sabe a impressão que eu tenho? É que se trabalha apenas contornando os transtornos depois que o problema aparece. Né? Não há um trabalho de prevenção, um trabalho prévio, justamente para que o problema não aconteça. Não. O momento de agir é quando o problema já está ali instalado e causando prejuízos. Está aí a situação lá na Avenida Brasil, isso daí é no sentido Ponta Negra. Aí tem aquela outra situação, também é no sentido centro? Sentido centro. Então está complicado. É no sentido centro, né? Então temos duas situações no sentido centro, no mesmo sentido, né? Uma próximo da prefeitura e a outra já ali próximo da ponte, da sede do governo, na verdade, certo, né? Logo quem sai ali da ponte. Enfim, muito obrigado, Danilo.
E depois do intervalo a gente traz uma entrevista sobre o perigo das doenças típicas desse período chuvoso. E a gente traz ainda a polêmica em torno da aplicação de vacinas em farmácias. É um instante só, a gente já volta.